Eu tenho duas explicações para dar antes de começar o vídeo. A primeira é que tá frio. Então eu estou encapotada e é assim que será. Porque eu fico chique no frio, eu gosto. A segunda explicação é que eu estou no meio de uma crise existencial. Vocês já ouviram isso muitas vezes, eu sou uma pessoa difícil, tenho crises. E eu estava muito desanimada quando Tati, que é uma pessoa mais resolvida que eu, Sou mais preocupa simples, nos astros, né? Você é virgem, com ascendente em virgem, lua em virgem. Então você consegue ser um pouco mais pragmática em relação às coisas. Tati começou a lembrar de coisas boas que eu gosto, que são todas coisas inúteis mesmo. Coisas completamente que não servem pra nada e são coisas que a gente ama. Porque minha função na vida é animar a Ana quando ela entra nessas piras. E lá se vão quase 20 anos. Quase 20 anos comigo falando, não, Ana, a vida é boa. Não tem nada que um cochilinho e uma boa conversa não resolvam. Então a gente resolveu listar coisas inúteis que amamos. E lá vamos nós! Então, a primeira coisa que a gente gosta, eu vou começar por essa, tá? Tá. Porque na verdade só eu gosto, você não Eu gosta. odeio, eu tenho horror. É vídeo de extração de cravos. Podem me mandar, viu? Em vez de ficar mandando esses vídeos que todo mundo publica, que eu recebo inbox todo dia, vocês mandando esses vídeos que na timeline já tá, me mandem vídeos de extração de cravos. Me marquem vídeos de extração de cravos. Eu gosto. Me anima. Nessa categoria, vídeos que causam prazer estranho, eu gosto de vídeos de peças sendo torneadas. Por exemplo, um bloco de metal e passando por um torno que transforma aquele bloco num cilindro, por exemplo. Ou em peças com reentrâncias e tal. Eu adoro ver esses vídeos. Jura? Adoro. Nós somos pessoas exóticas, né? Tudo bem. Pra quem pede, às vezes, indicação de podcast, eu vou dar uma agora. O Naruhodo? O Naruhodo, chama Naruhodo, que é perfeito Eu para adoro. essa cultura inútil. E num dos episódios eles explicam esse prazer estranho que a gente tem. Algumas pessoas com vídeos de extração de espinha, outros com vídeos com áudios e barulhos esquisitos, ou com essa obsessão por, sei lá, alguém passando perfeitamente uma cobertura de bolo, sabe? Eu gosto sei. dessas. A gente gosta de informações sobre histórias peculiares da humanidade, do tipo Sim. epidemia da dança em Estrasburgo, em 1518. Em 1518, em Estrasburgo, que fazia parte do Sacro Império Romano-Germânico, subitamente uma mulher, uma camponesa, isso é um dado interessante, vai para o meio da praça e começa a dançar, enlouquecidamente. E eis que ela continua dançando por dias. Ela cai de exaustão, levanta, continua dançando, os pés estão sangrando, cheio de bolha. Um caos. Levam ela até um templo religioso, claro, porque ela só podia estar possuída por algum demônio. E ela melhora. Porém, quando as pessoas retornam à cidade, tem mais tipo 16 pessoas dançando como ela. E os médicos da época diagnosticaram aquilo como excesso de calor no sangue. E aí... E eles não aplicaram sanguessugas? Porque tem uma Não, época que não aplicaram tudo era sanguessuga. Não. Eu acho que o tratamento com sanguessugas é um pouco posterior a 1518. A recomendação era, para curar esse excesso de calor no sangue, que estava levando as pessoas a dançarem, a solução seria mais dança. Então eles fizeram palcos, praça pública, colocaram orquestras para estimular as pessoas, sei lá, para gastar esse fogo Mas interior, resultou sei lá. em fracasso, não? Resultou em um estrondoso fracasso, porque na verdade aquilo contaminou mais pessoas. Ao fim de um mês, mais ou menos, desse processo, tinha cerca de 400 pessoas contaminadas por essa epidemia de dança. Que nunca souberam exatamente o que foi, porque Não, assim como veio, foi. Assim como veio, foi. Em algum momento eles perceberam que a exposição pública estava, na verdade, gerando mais casos. Então levaram as pessoas para essa igreja de São Vito aí, fizeram os ritos e tal, e a coisa desapareceu. E tem uma outra informação inútil sobre isso, que é daí que vem a inspiração do Pro flautista de Hamelin. Tem um desenho do Bruegel de 3 mulheres dançando nessa epidemia. Olha só. Bruegel, o velho ou o jovem? Deve ser o velho porque é mais antigo. A gente vai entrar numa parte que a gente gosta muito, que chama
tradições idiotas que a gente ama, mas que a gente sabe que são opressoras e não deveriam existir. A gente luta pela abolição dessas Pela coisas. abolição, mas então a é gente abolir. adora ficar vendo esse tipo de tradição cretina, do tipo eleição do Papa. Eu adoro toda a ritualística, eu gosto muito de... porque é tudo bastante cretino. Como que o Papa morre, tem que se chamar o nome dele 3 vezes. Depois que... A gente tá rindo porque... a gente sempre gostou, quando teve a eleição do Bento XVI. Exatamente, quando morreu João Paulo II. A gente ficou muito nessa. Só que daí morreu a Catifunda também, ou não morreu? Morreu a atriz que fazia Catifunda. Morreu a atriz que fazia Catifunda. E a gente ficou um tempo pirando que quem e como ia substituir a Catifunda. E aí chama 3 vezes pra ver se ela morreu mesmo. Catifunda. E que depois da grande eleição sai uma fumaça de charuto branca e diz: abemos Catifunda. É por isso que a gente ri, porque a gente fica... Mas eu adoro essas histórias do Papa, da eleição do Papa, da ritualística do Papa, toda a parte de como que o Papa Francisco escolheu o nome dele, porque que é Francisco, é o primeiro Francisco, como ele se apresentou, que ele não se... Você sabe disso, né? Que ele não se apresentou com todas as honras papais e que ele pediu uma bênção. Eu odeio todo o papado, odeio a Igreja Católica, sei que é opressivo, mas não consigo conter, é quase como um vídeo de cravo, entendeu? Não consigo conter a minha curiosidade de ficar vendo histórias, não só do Papa, mas também Jesus, mito ou verdade. Santo Sudário. Quem fez o Santo Sudário? Seria Tiago, irmão de Jesus? Em busca do Jesus histórico. Todos esses documentários, eu adoro! Eu também gosto desses. Eu fico vendo isso, eu gosto da Páscoa pra ficar vendo esse tipo de coisa. Mas agora com o YouTube... Você não precisa esperar mais a Páscoa. Não, você pode ver isso todos os dias. Não é maravilhoso? E sabe que tem uma teoria que o Santo Sudário foi forjado pelo Da Vinci? Sei, mas eu acho uma teoria bem furada, né? Eu acho que era de Jesus mesmo. Eu gosto também de estudar muito, de ler sobre histórias da vida privada. Como que a vida comum se organizava, não a história, né, dos grandes monarcas, mas como que a vida comum se organizava em cada época, sabe? Coisas cotidianas, do tipo, o que se comia, como que era feita a comida. O que você tá procurando? Um livro sobre isso? Olha essa coleção, é exatamente o que você gosta. Olha! Pode mostrar. No tempo dos cavaleiros da Távola Redonda. Exatamente. Roma, no apogeu do Império. Adoro. Itália, no tempo de Maquiavel. É exatamente isso que eu adoro. São histórias da vida cotidiana. privada, vida cotidiana. Aí tem tudo. O que as pessoas comiam, como elas se vestiam, os códigos de comportamento e tal. Sabe, eu fico muito pensando assim, por que a casa é organizada desse jeito? Da onde E como eram as outras? Mas como isso que eram as casas antes? Então, mas essa é toda uma linha da história, né? Então. Inclusive eu tenho os histórias da vida privada toda e gosto muito. Adoro histórias. Vou querer ficar com esse aqui, posso? Que gosto muito de Idade Média. Pode, esse aí é o mais legal dos 3 mesmo. Tanana, essa é a mais importante. Teorias da conspiração. A gente gosta muito. Então, veja, eu tô assinando um podcast também para treinar meu inglês, é um podcast americano, que é sobre teorias da conspiração. E eles falam uma coisa na abertura do programa: a versão oficial é verdadeira? Às vezes sim, mas pode haver contestações? Sim. Então eles analisam, primeiro eles expõem o caso com todos os detalhes. O último que eu ouvi foi sobre a morte do Kurt Cobain, que foi encomendada pela Courtney Love. Nossa! Então, e aí eles expõem o caso com todos os detalhes, e daí, olha, qual a primeira teoria, qual a segunda teoria, e aí eles vão avaliando o que é possível e o que plausível e o que não é em cada uma das teorias da conspiração. Porque a gente sabe que a teoria da conspiração é uma idiotice. Imagine assim, o pouso na Lua ter sido uma invenção cinematográfica do Stanley Kubrick, que é o que circula, certo? Ou a teoria da Terra redonda, da Terra como um globo, ter sido, na verdade, uma grande conspiração da NASA, né? Você sabe. É terraplanista? Claro que não. Mas o que eu tô falando envolve primeiro furo das teorias da conspiração do 11 de setembro, né? É que sempre envolve muita gente. E certamente, né, se muitas pessoas têm que manter segredo, vai dar merda. Não vai durar 10 anos uma teoria, né? Não sei, Tati.
Não Pode sei. ter uma conspiração que vá matando. Misteriosamente fulano morreu de ataque Tem cardíaco. uma também, que daí não é a teoria da conspiração, mas é que esses mistérios, que as pessoas que gravaram o Exorcista original, todas foram morrendo. Mas as pessoas Então, mas as morrem pessoas... mesmo. Aí um cão uivou e o fulano morreu, sabe? Porque as teorias da conspiração funcionam sempre a posteriori. E a grande treta das teorias da conspiração é que para elas serem verdadeiras, tudo tem que encaixar muito perfeitamente. E a vida não funciona perfeitamente. Tem que ter sempre um conjunto de coincidências e de acasos que nunca aconteceriam na realidade. Mas de qualquer maneira eu adoro que o Paul McCartney morreu e foi substituído Por um sósia. por um sósia, porque eles estavam no auge do sucesso. Gatos miando. Veja, falei de Paul is Dead, um gato, gato preto, Mia. Miou. Todas as pistas que tem na capa do disco, sabe? Do Abbey Road. Sim, de que ele, no Abbey Road ele tá descalço. E as pessoas eram enterradas E descalças. no Sgt. Pepper ele tá de costas na Exato. contracapa. É a representação de um enterro, De um né? enterro, uma coroa de flores. É. E que forma um baixo, que era o que ele tocava. Olha. Ele tocava baixo? Para uma guitarra, mas era de canhoto. É. Ele era canhoto e tá segurando o cigarro na mão direita, na capa do Abbey Road. Sinal que são as dicas de que não é ele, sabe? Adoro isso. E que também tem aquele negócio de rodar o disco ao contrário tá escrito, e fala Paul is Dead. Tem o começo da música Day in the Life, que narra um acidente, que teoricamente seria o acidente que matou o Paul. Pois é. Paul, responda-nos. Você é você? Ou você é seu sósia? Não, tem sim, as histórias da monarquia. Ah, sim, mas não entra na história do Papa. A gente adora a Não, história você da só monarquia. falou só histórias do Papa, não falou as É, histórias da gosto. monarquia. Mas eu gosto de histórias da monarquia, mas eu quero dizer que eu não fiquei vendo o casamento. Eu gosto de histórias da monarquia mais antigas e as tradições idiotas. É porque agora essa monarquia perdeu o seu discreto charme. Entrou televisão no meio. Porque eu acho que a monarquia é uma coisa que é muito tradicional e aí remete à monarquia inglesa que a gente tem agora, que é a principal monarquia que temos. Mas eu gosto, por exemplo, de toda a história da Inês de Castro, por exemplo. Pedro Cru Mas e a Inês de história Castro. dos reis de Portugal é bem cagada, né? Você sabe que os reis de Portugal nunca terminaram... Olha só, eles não terminavam mandatos, né? Não, então, outra herança cagada que a gente Herança tem dos maldita dos portugueses. Tipo aquele seriado que a gente viu sobre as mulheres na monarquia inglesa, She-Wolves. She-Wolves. É muito legal também, de como as mulheres eram retratadas na monarquia inglesa, o que elas faziam. Basicamente, spoiler se elas agiam como homem, elas entram como loucas na história. Já estou mais animada, podemos encerrar o vídeo. Podemos encerrar o vídeo depois de termos conversado sobre tradições incríveis. A gente não falou dos alienígenas. Ah, eu adoro teorias de alienígenas. A gente sabe que elas são estúpidas. É. Ou não. Mas eu vou voltar a falar dos reptilianos, que me assustam. Não, os reptilianos é muito louco. Vejam vídeos de reptilianos no YouTube. Esse vídeo é bem louco. Segurança do Obama não consegue evitar a metamorfose durante um discurso. Veja isso. É assustador. A cabeça dele vai... Ai, gente, é muito estúpido. Tanta coisa pra se preocupar. Exato, mas é esse o... Essa é a gente precisa ter umas a gente válvulas precisa... de escape. Precisa respirar. Tati! A Tati não conseguiu evitar muito a